Bem-vindos! Começando hoje aqui mais um episódio do seu podcast Café com Peça, o podcast de autopeças da Della Rosa. Hoje uma estreia muito especial, a gente quer entregar mais para você e depois aí de alguns episódios gravados durante a Automec, a gente pela primeira vez estreia o nosso novo estúdio aqui dentro da Della Rosa. Esse estúdio que está completamente preparado, pronto para a gravação de podcast. Seja bem-vindo ao nosso estúdio, a estreia dele hoje. Estreia hoje também, ó, aqui, ó, da nossa linda canequinha Café com Peça. Se você quer uma dessa, escreve nos comentários aí. E o comentário mais legal, mais criativo, a gente vai mandar uma caneca dessa aqui. Não, uma não, nós vamos mandar duas, tá bom? Pro comentário mais criativo, mais legal, mais surpreendente. Seja bem-vindo, estreia hoje então do nosso estúdio e da nossa canequinha. Muitas pessoas estão perguntando pra gente aqui nos últimos dias, poxa, sobre o que é de fato esse podcast, qual que é o tema, é mais para a indústria automotiva pesada? Não, não é. Coincidentemente, nos últimos dias a gente acabou transmitindo, né, colocando no ar episódios que foram gravados durante a Automec, que é uma feira do setor automotivo, e é por isso que a maioria ou a totalidade dos episódios foram focados nessa linha. Mas essa mesa, a gente vai estar sempre batendo papo aqui nela com pessoas, e na verdade o nosso objetivo é dar voz a toda a cadeia aí do setor automotivo brasileiro, seja ele linha leve, linha pesada, agrícola, falando com distribuidores, revendedores ou falando com quem faz as leis, falando com empresários, falando com gente que tem história, com engenheiros e, enfim, essa mesa é uma mesa muito rica que com certeza vai atrair você e muitas pessoas para estarem entendendo, compreendendo um pouco mais, indo mais fundo nesse mundo tão rico, nesse universo tão rico que é o setor de autopeças brasileiro. Bom, sem mais, a gente hoje tem dois convidados aqui na mesa que são extremamente especiais e não podia ser diferente para a estreia aqui hoje do nosso estúdio. A gente convidou e eles aceitaram o convite, estão com a gente aqui. Dois monstros da engenharia nacional de autopeças, da administração nacional, do desenvolvimento nacional desse segmento. A gente está aqui hoje com o Zanuto, da Della Rosa, e o Ednelson, da Termicon. Muito obrigado por aceitarem o convite, Ednelson. Obrigado a vocês por convidarem a gente. Zanuto. Prazer estar aqui com vocês. Uma honra recebê-los vocês aqui, mas assim, gente, eu seria incapaz de poder apresentar esses dois homens tão capacitados, tão experientes, com tanta história. Então, Ednelson, quero ouvir um pouquinho de você primeiro. Quem é o Ednelson? A história do Ednelson? Como é que você veio parar nesse segmento tão doido, tão dinâmico de autopeças? E depois conta um pouquinho pra gente também da Termicon. Seja bem-vindo. Obrigado. Na realidade, acho que o sangue, o automotivo está no sangue, né? Desde pequeno eu sempre gostei muito. Eu brinco que eu ia muito pro interior e eu tinha um kart, um daqueles triciclos. Eu enterrava ele no sábado e desenterrava ele no domingo, né? Porque tinha que guardar. Então, já ficava brincando ali com mecânica desde pequenininho. Que legal. E aí, fui fazer engenharia. Meu pai tinha comércio e eu falei, não quero seguir comércio, não quero balcão, não quero nada disso, né? Fui para fazer engenharia e, durante os anos de engenharia, tive a oportunidade de conhecer diversas pessoas. Inclusive, no primeiro ano de faculdade, eu estava até comentando, né? Eu comecei a fazer um curso de monitor em acampamento de férias. Que legal. E nesse acampamento de férias eu fui convidado para um evento no final de ano de uma escola, né, formação. Eu tinha na época 20 anos e era uma formatura de 8ª série. E durante esse período lá em Campos do Jordão eu falei, nossa, é bonitinha aquela moça, né? Mas peraí, estamos aqui profissionalmente, não podemos misturar as coisas. Graças a Deus, já tinha essa consciência, né? Mas troca um telefone, começa a conversar e comecei a namorar aquela moça, né? De 14 anos de idade na época, eu 20. Hoje já seria um grande problema, né?
Como chama a moça? É a Renata. Renata, que legal. E hoje fazemos aí 30 e tantos anos já entre namoro e casado, né? Uau, que legal. Virou a minha esposa, temos 3 filhos maravilhosos. Parabéns. Aí, que não tem nada a ver, não querem segmento automotivo, então preciso ver o que a gente vai fazer da vida. mas é bem legal. E como eu cheguei nisso, né? Já estava findada a faculdade, comecei a procurar estágio. O último ano tinha feito na Ford, mas foi um ano muito difícil, 91, não teve efetivações naquele ano. E aí um colega que estava fazendo pós-graduação na FEI falou que, Nelson, tem uma empresa lá em Diadema que está buscando engenheiro de trainee. Falei, Diadema? Como chama? Nakata. Eu falei, nossa, Nakata. Putz, mas Nakata, logo a Nakata, mas por que você está reclamando? É uma baita empresa? Eu falei, então, é que eu acabei de recusar o convite do pai da minha namorada, que trabalhou durante 25 anos na Nakata até fundar a empresa dele. Mas vou lá fazer um teste, né? Dá que não dá certo, né? 5 dias depois estava trabalhando. Eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Poxa, ele trabalhou uma vida inteira lá. E é o genro do Cridão, né? Então foi indicado? Não, peraí, eu precisava, como engenheiro formado, me fazer conhecer, me fazer saber ter a minha própria história. Separar as coisas. Ele, né? o sogro hoje, descobriu depois de 6 meses que eu estava trabalhando lá. E na empresa, apenas depois de 1 ano. Então, eu já tinha construído aquilo. E graças a Deus tive ali 7 anos maravilhosos de aprendizado com profissionais fantásticos. Que legal. Até que eu tive o convite de sair da Nakata e ir para a Termicon. Isso foi em 99. Um desafio grande. Quanto tempo depois de Nakata? 7 anos depois de Nakata. Bastante experiência já, né? Já, porque eu era o responsável por linhas como de engenharia GM, Fiat, Scania, entre outras partes. E na época, quem me contratou era um diretor que saiu e fundou a Zefflen Ford, que é o Sapatel. Uau. Ele me convidou e falou, e depois ele descobriu e falou, queridão, tô criando um cara que vai ser o futuro para você, né? Ele falou, não, ok, como assim, né? Uau, que legal. Mas chegou a hora, o momento, o convite, né? De ir para a Termicon em 99. E aí, em 2001, eu acabei entrando na sociedade. Que é do pai da Renata. Que é do pai da... Na realidade, era tio e sobrinho, que foram quem fundaram em 78. Quer dizer, fundaram em 78, em 80 constituíram... Já tinha constituíram bom tempo de mercado em 80 a Termicon. Quer dizer, então nós temos aí 43 anos de empresa nacional, brasileira. Que demais. Que vive aí as dificuldades do setor, as dificuldades de mercado financeiro e tudo que a gente conhece, né? Então, a gente sabe que não é simples, né? Então, é uma luta constante. Altos e baixos, mas faz parte. Eu acho que faz parte. O nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento é bem isso. E aí legal. Foi quando eu fui para a Termicon, com essa experiência, né? E hoje já se vão ali vários anos, 22 anos. Parabéns. 24 anos ao todo, 22 anos. Hoje você está à frente do que na Termicon? Empresário, eu sei que ele, assim, é da limpeza do banheiro a estratégia do futuro, mas se você puder definir a sua função hoje como sócio lá dentro? Na realidade, eu assim, sócio, efetivamente, sim, mas como gerente, diretor de negócios. Ou seja, eu cuido da parte de movimento do negócio, desde a área comercial até a área de vendas. Então, a gente busca fazer um atendimento ao cliente. Ou seja, qual a dor que ele tem? Como que nós vamos resolver isso? E através do quê? De toda a infraestrutura interna, buscar e oferecer um apoio para que ele consiga ter a solução dele. Que eu acho que isso é um grande diferencial que a gente tem. Que legal. Eu gosto de contar algumas histórias assim. Por exemplo, um dia tocou o telefone, né? Tudo bom? Ednelson, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem. Eu tive a indicação, era um engenheiro da Mercedes, e teve um telefone, eu tive a indicação da ZF para vocês. Tá, sim, a ZF é um cliente nosso. Não, então, eu queria desenvolver um produto aqui, mas eu não sei quando que vocês podem vir. Eu dei uma olhadinha no relógio, falei, 8h30, eu tenho uma reunião às 9, 9h30, 10 horas. Hoje? 10 horas. Ele falou, tá,
né? Nem ele estava preparado. Não, ele não aguardava isso. E nós estamos ali a 8 quilômetros. Legal. E aí chegando lá e falou, não é possível, vocês têm que fornecer pra gente. Eu falei, não, mas espera aí, nós já fornecemos para vocês. Nós temos mais de 400 itens. Ah, não é possível. 400 itens e eu não sabia que vocês tinham essa solução. Uau. Aí encontramos essa solução e é muito legal isso. Por quê? Anos depois ele saiu, resolvemos aquela questão. Ele falou, legal, mas você vai desenvolver e vai entregar para tal fornecedor que vai montar o conjunto e entregar para a gente. Eu falei, perfeito. Esse engenheiro saiu e foi para a Volkswagen, lá em Resende. Toca o telefone de Nelson. Lembra aquele problema que a gente tinha lá na Mercedes? Preciso que você venha aqui. Que demais. Que demais. Aí, ou seja, essa ligação é muito legal. Resolvemos o problema lá na Volkswagen. O que aconteceu? Ele saiu, foi para Minas, foi lá para Iveco. De Nelson, estamos de novo com esse problema. Fomos lá e resolvemos. E aí, eu acho que essa questão de atendimento, de solução, é o diferencial que a gente tem que trabalhar. Ele falou, eu estava tentando, voltando para o menino da Mercedes, ele falou, eu estou tentando conversar com o pessoal, falou que daqui a 40 dias, talvez na visita no próximo mês. E como trabalhar isso? Né? É isso que a Termicom faz e que é diferente do que a gente vê muitas vezes aí Parabéns. no mercado. Nossa, que demais. Agora, só para a gente entender um pouquinho mais a Termicom, aqui em off, fora do ar, você estava falando que a Termicom atende desde o veículo leve até o avião da Embraer. É então, isso? Nós temos ali... Que produto faz a Termicom? A Termicom, ela se especializou em... E aí vamos voltar para a história, né, de como ela foi fundada. Como o seu Euclides era funcionário, na época, durante 25 anos da Nakata, teve uma historinha lá e falou, olha, seu Massaro, que era o fundador, nós não queremos que você seja concorrente. Ô, queridão, não pode ser concorrente de Nakata. Termicom faz produto. Não, seu Massaro, nós temos um acordo de fio de bigode que não estaremos competindo. E aí ela começou a se especializar em rótulas e terminais rotulares, que no Brasil não tem fabricação. Que são produtos específicos para a linha agrícola e industrial. São produtos de aço rolamento, 52-100, temperado e revenido a 52, 56 HRC, temperado e revenido em duro. Ou seja, é um material extremamente criterioso. E aí é onde nós somos credenciados numa visita pela Embraer para fornecer um produto para a Embraer. Por quê? Nós tínhamos a qualidade do produto que poderia ser aplicado. Então, por exemplo, tem produtos que hoje a Termicom é o único fabricante local brasileiro homologado na Embraer para aquele produto. Se não comprar da Termicom, ele tem outras duas fontes, uma nos Estados Unidos e outra na França. Uau. Que são os fornecedores homologados para aquele produto. E aí nós fomos, com aquela tecnologia que a gente tinha, equipamentos, nos capacitando e gabaritando para conseguir atender os produtos de mais qualidade. Certo. Isso sem para uma família específica? Não, por isso que eu falo que como essa característica que a gente tinha de qualidade, ela é necessária em diversos segmentos, a gente fala, a gente tem desde o kart até o avião. Então passa do kart, vai para o veículo de passeio, para o comercial leve, comercial médio, o pesado, o extra pesado, super pesado, fora de estrada, linhas, e assim, é muito legal. Um dia eu tocou o telefone e falou, olha, aqui é uma mineradora do interior de São Paulo, aí vocês podem fazer uma visita pra gente? Aí fomos lá, então. Aí você chega na mina, né? Você fala, nossa, aquele é um caminhão? Cara, é aquele caminhão que a roda é 2 vezes o tamanho dele, parecia uma formiguinha, né? E aí nós fomos desenvolver uma rótula com um sistema de lubrificação permanente, com PTFE, que tem 50 anos de vida. Uau. Né? Uau. Ou seja, a durabilidade vai a 50 anos. Lógico, tem um custo atrelado por conta dessa garantia, por conta desse prazo de validade, né? E aí é uma questão de custo-benefício. E a gente deixa à disposição aí o mercado. Demais. Parabéns pela Termicom, parabéns pela sua história. Muito legal te ouvir. E o sogro tá vivo? Tá vivo, tá na empresa. Ele não vai mais, ele não depois vai mais desses anos, ele disse que tem orgulho de você ou não, ainda continua pegando no pé? Ainda continua pegando aperta no pé. A mão bem duro. Aperta ali e fala, tá bom, vai. Você tem futuro. Assim, vender, tá no caminho certo. Vendeu. Eu quero ver se vai receber agora. É tipo isso. Muito bom, bem-vindo, Ednelson. Que bom te ter aqui, ter toda essa história, essa bagagem. Hoje a gente vai ter um papo importante aqui.
E eu tenho certeza que essa sua bagagem vai ajudar muito a gente a ir fundo aqui hoje. Obrigado, viu? Que é isso, aí eu que agradeço o convite. E junto com você a gente recebe aqui o nosso mestre Zanuto, né? Obrigado pelo mestre, né? O mestre Zanuto. Conta um pouquinho da sua história pra gente. A gente te admira demais, gosta demais de você como pessoa, como profissional, mas a gente sabe que a sua trajetória é uma trajetória muito rica, né? Que idade você tá hoje? Hoje 66. Quanto tempo em autopeças? Autopeça, 52 anos. Então, conta um pouco dessa história pra gente. Como é que você veio parar aqui com 66 anos? A trajetória foi até interessante, porque eu nasci no interior, em sítio mesmo, né? Meu pai era sitiante, né? E a minha infância foi lá, né? Daí eu tinha um tio que tinha um bar no centro de São Bernardo, né? E convidou meu pai para ser sócio. Meu pai vendeu o sítio e trouxe toda a turma junto, né? E antigamente, você com 10, 11 anos, trabalhava normal. Criança começava a trabalhar. Como eu tinha 11, 12 anos, trabalhava no bar normalmente. E no bar tinha uma mesinha de snooker, um pimbolinho, e tinha o pessoal da engenharia da Chrysler nessa época, né? Todos os dias, pegava, era no centro de São Bernardo, esse bar, eles paravam, né? Para tomar cerveja, jogar um snookinho, jogar uma conversa fora, né? Eu via um pessoal tudo bem sucedido, né? Um chegava de Opala, outro de Dodge, outro eu falei, nossa, coisa boa, né? E eu falei para eles, Não sei o que é, mas dá dinheiro. Dá dinheiro, né, meu? E conversando, eu falei, escuta, lá na Chrysler tem jeito de eu entrar lá, tudo. Eu falei, você tá meio novo ainda, né? Mas olha, faz o seguinte, ó, quer um conselho? Faz um curso de desenho. Hoje, curso de desenho é o que vai dar futuro, né? Eu falei, caramba, fui atrás, né? Eu vi que tinha a ET em São Bernardo e tinha o curso. Eu entrei, né? Entrei no curso de desenho, estava já lá era semestral. No primeiro semestre eu falei, tem que arrumar emprego de desenhista, né? Se achando desenhista, que eu não aguentava trabalhar no bar, né? E foi, e consegui entrar numa empresa, Forjaria São Paulo. Tá. Entrei de desenhista copista, Forjaria São Paulo. Quantos anos, Zanuto? Essa época acho que eu tinha 14 anos. Tinha 14. Foi no fim de 71, por aí que eu entrei lá, né? Uhum. E daí fiquei uns 4 anos e poucos na Forjaria São Paulo, mas era uma empresa um tanto pequena, né? E você querendo coisa maior, né, mano? Daí eu fui numa outra empresa que na época era muito forte, era a Conforja. Conforja já tinha um porte maior de forjaria, consegui entrar lá. Então na Forjaria São Paulo entrei de desenhista copista, depois passo para desenhista de ferramenta, desenhista projetista júnior. Em 4 anos eu estava como desenhista projetista. Daí já entrei na Conforja como técnico industrial. Falei, opa, beleza, técnico industrial. E comecei Já dava para comprar um Opala ou ainda não? Comprei um Corcelzinho. Olha lá, pronto. É assim que faz. Foi, né? nessa época eu Já tinha idade para dirigir. Tinha 18 anos. Fiz 18 anos e 2 meses estava com kart e comprei um Corcelzinho. Que legal. Nessa época aí já era 75, por aí comprei um Corcel 72. E já não ia pro bar mais. Não, nessa época já tinha largado, né, meu? Aí já tava entrando em faculdade, né? E daí acabei ficando mais uns 3 anos nessa Conforja, né? Já estava quase me formando em engenharia. E aí apareceu uma oportunidade para entrar na TRW. Daí já era como projetista sênior, né? Que já era, na época, era os top dos top, né? Vocês estão falando em 78, por aí. O cara que era projetista sênior numa Ford, numa Volks, TRW, que tinha muito nome, era a elite, né? Consegui entrar lá, né? E acabei ficando faltam uns meses para 30 anos na TRW, né? Então entrei como projetista, daí virei engenheiro, daí virei responsável por um grupo de trabalho que eles chamavam de team leader, né? E por fim toda essa área de base, direção, suspensão acabou ficando sob minha responsabilidade, né? Daí nessa época a TRW ela terceirizou uma linha de produto dela, né? E essa empresa que pegou para fazer serviço estava muito patinando, não estava conseguindo sair, né? E eles solicitaram se não tinha como eu ir trabalhar para eles. Como era de interesse da TRW essa parceria, eles acabaram me liberando. Eu fui para essa empresa, que é a Atom, né? Puxa um pouquinho o microfone mais pertinho aí. Aê, boa. Isso. Daí eu fui para essa empresa, que é a Atom, né? Lá acabei ficando mais de 7 anos. Lá eu que comecei toda Atom fica que cidade? Fica em São Paulo, na Zona Leste. Quantos anos de Atom? Deu 7 anos e pouco. Tá. Lá eu comecei praticamente do produto. Eu entrei, estava começando a linha, mas estava muito atrapalhado. Eu falei, vamos esquecer tudo que foi feito aqui, vamos começar do zero, né?
Então, toda essa linha que eles colocaram, os primeiros 300 e poucos produtos que colocaram em linha, foi praticamente eu que passou pelas minhas mãos, né? Que legal. E aqui na Della Rosa foi interessante, eu tinha conhecimento com o senhor Divanir, né, que é o senhor aqui da empresa. Que ano que você começou na Della Rosa? Della Rosa comecei em 2015. 2015. Mas na Automec de 2014, acho que foi em setembro, eu cruzei com o Divanir no corredor da Automec. E já falou pra ele, eu tô querendo comprar um Opala. Tem Quero jeito botar da gente ali. trabalhar junto, pô. E conversando, falou, vamos conversar lá na nossa salinha, lá na stand. Fomos lá, conversando, ele me fez o convite para vir legal. trabalhar aqui, né? Que legal. E na época eu já estava com 50, sabe? Eu já estava querendo parar e falou, pô, mas mais um desafio. Eu falei, não, vamos encarar mais esse desafio, Que né? demais. E só que ele queria que viesse de imediato, né? E eu tinha um contrato com a outra empresa, eu falei, não, eu não posso, eu tenho até metade do ano que vem eu tenho um contrato, eu vou cumprir, né? Uhum. E ele me aguardou, né? Acabou me aguardando esses 8, 9 meses, né? Que legal. E aqui estou indo para quase 8 anos e meio agora, né? Muito bom. Aqui na Della Rosa você tem um papel importante de diretor industrial. Isso. O que faz o diretor industrial da Della Rosa? Aqui nós compartilhamos com a engenharia, né? Toda a entrada de um novo projeto praticamente passa pela minha mão. Uhum. E daí eu troco as ideias com o nosso gerente da engenharia para ver se é viável ou não. Então começa desde a parte técnica da elaboração de um produto, a parte de parceria com alguns clientes nossos, toda a parte que eu faço é do alinhamento. Hoje nós fornecemos para a montadora, para alguns sistemistas fortes. Esse meio de campo é praticamente todo eu que faço, né? Uhum. E um suporte total para a nossa área produtiva, né? Legal. Hoje a Della Rosa é uma empresa totalmente verticalizada, né? Nós temos aqui desde da parte de forjaria, estamparia, parte de usinagem, tratamento térmico, montagem, pintura. Então, toda essa área praticamente fica sob minha responsabilidade para fazer a direção de tudo isso daí, para fazer o andamento, né, de todo o processo em todo esse ciclo da fábrica, né? Que legal. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Você gosta do que você faz? Adoro. O olhinho dele vai e volta. Brilha. É uma coisa 52 linda. anos. Jovem, né? É maravilhoso. Isso é uma inspiração para todo mundo. Não, Então, isso é 52 anos dentro da indústria, né? Então, se for colocar em quilometragem, que eu já andei dentro de uma indústria, Aí não vale. já dá para dar algumas voltas no mundo, acho. Já rodou um pouco. Se os japoneses que fizeram a manufatura Lean fossem medir seu tempo e quilometragem, pô, os caras iam encontrar um número grande. Continua rodando e rodando bem ainda, né? E com esse daí, todos os anos dentro, né, da indústria, acaba tendo um ciclo de amizade muito grande, né, com todo o pessoal da linha de autopeça automotiva, né? Então, dificilmente você ir em alguma indústria ou ir numa feira que você não encontra muitos conhecidos. No caso do Ednelson. O Ednelson, eu conheço ele já bem antes de nós fazermos a norma Sim. para o Inmetro, né? Desde a época era da TRW, você já era da Termicon, já tinha esse... Eu já estava querendo bater na porta ali, querendo fornecer peças para a TRW. Isso. Foi um namoro de 7 anos. E na TRW também eu tinha esse meio de campo, né? Entre novos fornecedores, né? Porque como eu era da área de engenharia dessa área, tinha que acompanhar toda a parte de teste, então você tinha esse contato, né, com toda a parte automotiva, desde montador até sistemistas, fornecedores, né? Para desenvolver novos demais. fornecedores Novos também fornecedores. passava pela engenharia, né? Que legal. Zanuto, sua história para nós é muito importante. É uma inspiração para a gente. E já agradecendo, né, Alberto, por tudo que o Zanuto significa, não só no mercado, mas para a Della Rosa também. Né? Com certeza o seu legado é um legado absoluto. Muito obrigado, Zanuto. Nós que agradecemos, né? A gente obrigado. bebe direto da fonte. Bebe direto da fonte. Quando eu entrei na Della Essas Rosa, horas eu queria ter essas horas eu queria ter formado em engenharia só para poder entender um pouco mais o que ele fala, entendeu? Mas tudo bem, né? Quando eu entrei aqui, eu vim de outro segmento, né? Não conhecia nada do produto. Uma das primeiras coisas que o Henrique falou para mim, ele falou assim, ó, cola nesse cara aqui, que aqui você vai beber água limpa aqui, direto da fonte. Fiquei com ele na salinha alguns meses ali, né? Era o dia inteiro aqui perturbando ele, pergunta. E tamo aí, né? E hoje virou mestre aí. Vamos aprender. É o mestre e o mestrinho. Muito bom. Bom, Zanuto,
Ednelson, bem-vindos, que bom que vocês estão aqui. A gente fica realmente muito feliz de ter gente tão importante, tão capacitada na mesa. Mas o nosso podcast ele chama Café com Peça. Então tem uma garrafa de café aqui na mesa, café assim, feito do jeito que a gente faz em casa, tá bom? Não nada de máquina de café, nada de luxo. Cafezinho mineiro. Tá? Já disse pra vocês, se tiver ruim, não fui eu que fiz. Se tiver bom, fui eu que fiz. Posso servi-los? Opa! Vamos lá, então. Vamos aqui inaugurar a caneca e tomando um café, a gente vai bater um papo aqui hoje. Importante. Vai lá, Zanuto. Uma coisa que engenheiro não nega é café, obrigado. Né, Zanuto? Não tem como, né? Café faz parte já do trabalho. Pô. Engenheiro comercial tem que tomar um café. Não, e outra, né? Que ambiente de trabalho que a gente fica à vontade sem café, né? Não tem jeito, né? O cafezinho faz parte, né? Aí, Alberto. Obrigado, Lu. Vamos lá. Vamos fazer um brinde de café? Com certeza. Nossa, saúde, eu costumo né? dizer exatamente isso. Saúde. Saúde. Bem-vindos. Bem-vindos. Que coisa boa. Vamos ver se tá bom esse negócio, tá hein? aprovado esse café, né? Pelo que eu percebi, ninguém gosta de açúcar. Alguém quer açúcar? Não, já foi. Já foi. Eu costumo dizer o seguinte, de doce já basta a vida. Ah, não, cara, não. Chega de açúcar no café. Vamos tomar café com sabor de café. Sem polêmica, tá, gente? Quer botar seu açúcar aí? Fica à vontade. Tá bom? Tá muito bom. Bom, Foi você que fez, então. eu que fiz. Eu fiz questão de servi-los hoje. Ele registrou fazer. Depois, fora do ar, vocês podem meter o pau no café, mas aqui faz uma média. Fala que tá bom, né? Faz uma média. Bom, a gente faz questão de ter gente aqui na mesa que seja especializada, que conheça do que está falando, né? E a gente sabe que vocês participaram de um processo muito importante para o Brasil, que foi a publicação de uma norma, de uma portaria do Inmetro, promulgada, ela carrega uma norma que regulamentou aí a segurança de barras e terminais de direção no Brasil. E a gente vai falar muito sobre isso hoje. Mas antes da gente entrar nesse assunto para valer, eu acho que eu quero, o Alberto quer saber, e todo mundo que está assistindo a gente quer saber também, qual foi a participação de vocês nesse processo que, poxa, mudou a fabricação de barras e terminais no Brasil. Ednelson, Zanuto, como que vocês participaram disso? Vocês participaram disso? Eu queria começar com um pouquinho antes disso. Vai lá. Da onde que surgiu a necessidade de se fazer isso? Demais, conta pra gente. Tava lá quietinho, lá na fábrica, lá na Termicon. Toca na porta lá. Quem? Sindpeças e a Unicamp. Sindpeças e Unicamp. Unicamp, cara? Unicamp. Traz o microfone um pouquinho mais perto pra gente. Só puxar aqui. Aí. O Sindpeças e a Unicamp. Ednelson, nós gostaríamos de um apoio. Estamos aqui com um professor que está fazendo umas análises e queria um pouquinho da informação. O que você consegue compartilhar? Mas qual que é o problema? É que assim, nós estamos com alguns containers de peças que estão na alfândega e existe uma suspeita de que elas não estejam de acordo com segurança. Essas peças foram encaminhadas para a Unicamp. Mas nessa época, o que era de acordo com segurança? Segurança se quebra, se não quebra. Eram normas de 1970. Existia alguma norma? Existiam algumas normas picotadas. Tinha uma norma que só falava de pino. Ah lá. Tinha uma que falava material de cachimbo, mas não tinha uma que falava do produto final, o que ele tinha quais eram as características. Os critérios do produto. Essa era a dor. Essa era a dor desse cara, que ele chegou e falou, por quê? O que está acontecendo? Esta peça aqui, e era assim, era um braço de suspensão de um Stratos. Ou seja, um veículo muito pesado. Uhum. E aí nós fomos analisar a peça, e a peça era de um aço fundido, ou seja, já não era forjado, já era uma qualidade, mas não existia nenhuma norma com relação àquilo. E o pino, aí sim, aí nós conseguimos identificar, o pino era de 1020, ou seja, sem tratamento térmico, com aço de baixa qualidade, que com certeza colocaria em risco a segurança do usuário. E nessa característica, com aquele pedacinho da norma de 1972 lá, conseguimos enquadrar que aquela peça era não conforme. E aquela importação toda ficou travada e retida. Até o pessoal falou, olha, é tudo anônimo, por quê? Isso tem muito dinheiro envolvido. E pode ser uma questão de segurança. Essa importação era de um
Não brasileira sei, conhecida não ou sei. Não. Era algum importador. Era de alguém. Alguém que estava trazendo esse produto e caiu num filtro da receita. E nesse filtro da receita chegou e falou: peraí. E a gente sabe que muitas vezes uma peça, você pega o peso dela em valor de matéria-prima, fala, não pode custar $1 uma peça de 5 quilos, né? Não paga o aço. Então, aí já vinha essa questão. Nesse momento, existia um diretor de uma empresa, que era da ADHB, o Mandelli, lá do Sul, que tinha muita influência no Sindipeças. E ele virava e falava, poxa, olha, tem muita importação, tem muito produto porcaria, tem muito... se eu não me recordo, 2003, 2004... Bem antes do início do processamento das normas. Vinha essa questão de, olha, precisamos... Existia uma insatisfação já, uma dor. Na realidade, o que acontece? Esses produtos entravam no mercado com valores muito baixos. Bagunçavam o mercado. E sem critério. E aí, sem critério, sem segurança. E na minha visão, eu imagino que isso acabou... olha, vamos criar uma norma, né, padronizar por questões de segurança, mas para valorizar também o fabricante nacional, que produz um produto de qualidade, que produz um produto que tem uma responsabilidade. E aí se criou esse grupo. Na época, o primeiro coordenador foi era um diretor, engenheiro, era o Lessa, né? Que era lá esse grupo aí, agora a gente já está lá para 2008. Agora nós já estamos em 2006, mais ou menos. 2006, 2007. Fundou-se esse grupo. E aí foi quando nós começamos a ser convidados para participar. Você estava na Termicon. Eu já estava na Termicon. Eu estava na transição da TRW para a Atom. Tá. Tanto que eu perdi, acho que a primeira reunião ou a segunda. Entrei na segunda ou terceira reunião. Foi no ar. Mas assim, e aí nessa... Só para reforçar a necessidade de criar um grupo, de gerar uma norma, de aumentar um critério. Naquela época existia uma métrica, existia um histórico de acidentes também, de alguma coisa assim? Ou ainda não se investigava isso, não ia atrás? Era mais o critério da necessidade de você... subir a régua por isso que eu falo que, na minha visão, era uma questão de subir a régua em relação a critérios mínimos. Mas como uma prevenção para o mercado, talvez naquela época não se tinha visão muito da questão da segurança, mas ela estava diretamente implícita à questão do produto e da qualidade. Por quê? A gente via que tinha muita peça porcaria. Sim. Mas quando acontecia um acidente, você não ia procurar você não tinha como hoje, né? Você não tinha como analisar, como justificar. Para rastrear. Hoje acontece um acidente, o perito vai direção e freio, por exemplo. Isso, né? Na época não tinha tanto esse parâmetro. Se tinha, talvez não fosse do nosso conhecimento, ou não foi uma premissa para o trabalho. Na época, a gente teve uma orientação de um tutor, né, um mentor lá, que era o Bútolo, que tinha uma experiência fantástica de Caterpillar, de normatização, e ele falou, olha, vocês precisam fazer a norma desse jeito, com esses critérios e tal. E, nossa, nós fizemos uma norma linda, né, Zanuta? Esse moço aqui pegou tudo aqueles anos de TRW, pegou normas que a gente brinca, né? Quem é do segmento vai conseguir entender. A areia do Arizona era um teste com areia muito fininha, que era o quê? Para ver a quanto que entrava de micropartícula dentro do produto. Mas isso é um teste de validação de produto para um critério muito alto. E aí, fizemos essa norma, foi para a consulta pública, e no retorno da consulta pública, 2 caras bateram na mesa. Nós reprovamos porque nós não fomos consultados. E aí, aquela tensão, né, que na época foi a ZF e a Mercedes. E aí, o Lessa já não estava mais como coordenador, eu era vice e acabei assumindo a coordenação do grupo do CB05 do Inmetro. E até por isso que hoje eu consigo, né, participar disso e contando toda essa história, porque a gente viveu isso. Que demais. E mais do que isso, eu acho que nessa escolha, por que o Ednelson? Por que a Termicon? Né? Porque nós tínhamos todo o conhecimento, o know-how, mas nós não tínhamos ali uma bandeira vamos dizer assim, de um grande player, né? Que eram os principais, ou seja, não existia um conflito direto, mas existia o respeito e a independência.
E o que eu acho que era muito legal era isso. Quando nós sentávamos na mesa, nós discutíamos tecnicamente. E naquela batida de mesa da ZF da Mercedes, nós não fomos consultados. Eu falei, que bom! Todo mundo falou, como assim? Foi reprovado e você está falando que bom? Que bom, porque nós vamos ter oportunidade de redesenhar essa norma. Mãos, né? Vamos fazer junto esse negócio. E redesenhar essa norma de uma forma que fosse viável. Por quê? Do jeito que foi feito a norma, não tinha laboratório no Brasil que conseguia fazer. Exatamente. Não, tem que ser um laboratório independente. Não existe, só existiam os laboratórios Mas ela da não fábrica. chegou a ser publicada. Ela foi Naquele só momento, para consulta pública. ela foi para consulta Ela e estava em processamento ainda. Estava em Nessa processamento. hora que veio a batida de mão, nessa hora que veio um acordo. Vamos enxugar esse negócio? Inclusive, essa norma, ela nasceu para a linha automotiva comercial pesada e para a linha leve de passageiro. Então, a primeira, quem redigiu eu redigi da linha pesada, né? Isso. E eu sonhei lá em cima, peguei norma das principais montadoras, de sistemistas, compilei tudo em uma só, dei uma brandada nos valores e eu joguei. E o Leonardo Lessa fez a norma que era de passageiro. Que era da linha de carros de Também passeio. usando a mesma coisa, todos os critérios. Passageiro, carros de Carros passeio. de passeio, no caso, isso. né? Carros de passeio. Linha leve. Linha Isso, leve. usando também todos os critérios de aprovação de uma montadora. Então, eram duas normas Robustas. muito robustas. Mas assim, Muito. a régua muito acima Muito até acima. do que eles mesmos exigem. As próprias montadoras falam, não, para uma homologação, só que você faz aquilo uma vez. Você não tem a periodicidade. Ou seja, existe aquele contrato que quando você faz com a montadora, você tem o compromisso de manter aquele nível por questões contratuais. E a partir daí, existe toda a regra. Você Né? valida uma vez e tem Você um valida compromisso uma de vez manter e aquilo. tem o compromisso de manter. No caso da norma, isso A norma- teria uma periodicidade. Tem a periodicidade. E até essa periodicidade, em que laboratório que se faria? Não existia laboratório no Brasil que tinha isso. Quando muito, os laboratórios de primeira parte, que eram as próprias fábricas. Mas que tinham duas no Brasil Duas que ou conseguiam três. fazer. De toda a gama de fabricantes. E aí, então, nessa hora sentou sistemista, fabricante de componentes, montadoras. aí começou a sentar um olhou no todo olho do mundo. outro e falou, vamos trabalhar legal. Depois vamos que fazer um já negócio tinha legal. o primeiro escopo. Que legal. Isso deve ter sido muito bom. Não, foi muito Ter legal. uma Mercedes na mesa, uma ZF na mesa, isso é importante, né? Na prática, eles entenderam isso, mas acabou delegando para realmente quem fazia. Então, eram os fabricantes efetivamente. Que demais. As montadoras participavam, mas dizendo, olha, como nós somos equipamento original, nós temos a obrigação, mas não tanto. Então, o produto vai ser para quem? Para quem comercializa no mercado de aftermarket. Então, essa validação vai ser utilizada muito lá. E aí, foi muito interessante, porque vieram muitas empresas, e aí a própria Della Rosa, qual é essa regra que eu não conheço ainda? Eu quero participar porque eu quero subir a minha régua. Muito bom. Né? Todo mundo entendeu o propósito. Todo mundo entendeu do negócio. e a gente conseguiu perceber qual era o intuito de cada um. Tinha alguns que falavam, me dá a norma que eu preciso mandar lá pro chinês. Me dá a norma que eu preciso mandar pro cara lá do outro lado. E aí a gente, depois de validada, a gente ficou surpreso. Por quê? O cara que importava, ele já tinha a peça homologada, nós não tínhamos nem analisado os testes ainda. Aí você fala, peraí, quanto oferta esse jogo aí, né? Então, aí a gente começou a falar, não, peraí, precisamos rever isso para que isso seja uma questão que o mercado brasileiro esteja atendido, suportado e que todas as empresas balizem E o bom é que era um grupo muito eclético, né? Aí você tinha os fabricantes, você tinha os sistemistas fortes, você tinha as montadoras, tinha os importadores, você tinha os laboratórios. Os laboratórios também. claro, porque eles falam, peraí, vocês vão testar? Tem que me preparar aqui. Eu preciso me preparar. Quais os equipamentos, quais as máquinas, como Todo que mundo nós tinha vamos fazer? voz. Todo mundo tinha Todo voz. mundo tinha voz. O grupo tinha um ambiente legal no grupo? Tinha, Grupo de trabalho? tinha um Quantas ambiente. pessoas, mais ou menos, trabalharam na produção dessa norma? Eu diria que o grupo devia ter o quê? Umas 12 pessoas. Um grupo pequeno. Não, o grupo total era maior. Era maior, mas efetivamente eram Ativo, 12. né? que Participavam. umas 12 pessoas. Mas eu lembro que acabou se concentrando exatamente em quem? Em quem tinha a real expertise. O Zanuto trouxe toda a expertise que ele tinha. Na época nós tínhamos lá o Silvio, que estava na
Termicon, o Milton também. que estava na Termicon, O Enzo, o Enzo que estava que era o antigo, 30 anos, né, também nessa linha. Que estava na antiga Dana. O Jefferson. Né? O Jefferson que estava na Nakata, ou seja, eles linha. não eram os expertise especialistas no desenho e no projeto, mas eles viviam e sabiam a real necessidade do que precisava. E aí começou-se não, vamos aprimorar isso, pegava informação daqui, e como nós vamos validar isso? Vamos validar por critérios. Então, por exemplo, qual a garantia que o produto tem, por exemplo, de uma fadiga de pino esférico? Vamos garantir isso pela resistência, pelo material, pela dureza, pelas propriedades mecânicas. Ou seja, critérios muito mais claros e simples de serem validados. Eu não precisava de uma bancada de testes MTS com 1 milhão de testes, um Viable V10 para conseguir validar um produto. E genérico, né? Que todo mundo consiga alcançar. Que todo mundo consiga alcançar e validar. Você abre um leque de opções de material, de processo produtivo, desde que alcance aquela resistência. E eles não dão uma segurança tranquila pra gente. Sabe que você sabe, atendido daquela muito forma, acima do mínimo que precisaríamos. Ou seja, esse grupo trabalhou até entregar a norma em 2012, quando a portaria foi divulgada, foi promulgada, é isso? Na realidade, esse grupo está ativo ainda. O que acontece? Em 2012 ela foi promulgada e aí, por questões de publicação, saíram com erros, equívocos. Nossa, teve... Só para você entender, tinha um teste de impacto que ele simplesmente colapsava a peça. Por quê? Foi digitado errado. Valor errado. Um valor errado. E aí, o que nós fizemos? Foi digitado errado na onde? Na publicação. Nesse processo, mas no Inmetro? No Inmetro. Depois ele saiu do grupo lá. Teve dois estágios, né? Foi feito através do grupo de trabalho do CB05 do Sindipeças, foi feita a norma. Daí a BNT pegou essa norma e colocou na plataforma dela. Alguém redigiu, colocou no formato dela. Daí o Inmetro pegou essa norma da BNT e jogou dentro da portaria só copiar dele. E colar. Só que elas saíram praticamente simultâneas, mas saiu uma especificação lá errônea. A norma saiu correta, mas o draft que o Inmetro acabou utilizando acabou tendo esse equívoco. Então, ele falou, legal. Ou seja, virou lei errado. Uma lei errada. Aí a gente falou, e aí, imagina só, Inmetro, monitorado pelo Ministério Público, por que vocês estão querendo diminuir uma especificação? Ou seja, vocês estão querendo fazer um produto para aftermarket com menos critério do que precisa de montadora? Não, tá errado. Me provem. Aí isso levou tempo, hein? Não. Aí o que nós fizemos? Pegamos a Faculdade Mauá de Engenharia, que tinha um teste de impacto, nós preparamos corpos de prova, nós e o pessoal na época da Dana, juntamos ali 3, montamos um relatório, fizemos um teste de impacto comparativo do que deveria ser e do que estava redigido, pegamos ali um avião, fomos lá para o Rio de Janeiro, na sede do Inmetro, e demonstramos, olha, por causa disso, mas tivemos que comprovar. Ele falou, legal, agora eu consigo fazer uma retificação da norma. Eu não posso fazer porque você ia diminuir porque você ia diminuir o critério, ou seja, é muito legal. Mas você tem essa vamos dizer assim, essa obrigação de justificar por que você está reduzindo. Você não está reduzindo porque o usuário pode e merece um produto de pior qualidade. Nós não estávamos falando disso. Nós estávamos falando exatamente do quê? É um critério que foi feito errôneo, errado. E saiu a revisão da norma? Saiu a revisão. Que ano saiu? 2012 saiu a primeira revisão? Isso demorou praticamente um ano. Porque assim, ele falou, é o seguinte, não vai ter peça. Como assim não vai ter peça? Porque por esse teste nenhuma vai passar. Não, então peraí, me justifiquem. Aí teve, vamos dizer assim, um aceleramento em toda a tramitação da revisão e da retificação dessa informação. E aí 2013 provavelmente, mas tinha um período de 24 ou 36 meses para efetivamente entrar em uso, para que todo mundo se certificasse, adequasse e no mercado fosse consumido tudo o que tinha e fosse implementado. Que legal, que legal. Nossa, muito bom. Esse grupo, vocês sentavam com que periodicidade? E por que eu pergunto isso? Qual era a maior dificuldade que vocês tinham quando vocês sentavam junto para conversar? Qual que era o maior perrengue, a maior dificuldade que assim falava, cara, de novo isso? A periodicidade
Era mensal, né? Era Era mensal. uma vez por mês. Era mensal. É. E aí, ok, tem trabalho, tem que discutir, tem que chegar numa resposta, isso aqui vai ficar com esse parâmetro, isso aqui vamos tirar daqui e tal. Tinha trabalho. Mas quais eram ou qual era a maior dificuldade? A maior desse dificuldade é quando vinha algum participante do grupo que queria alterar um material, uma especificação, porque fala, não, nós fazemos isso e dá certo. Eu, não, então você manda os teus testes para nós avaliarmos. E daí, Não, mas isso é sigilo, é informação não, minha. é sigilosa, não posso te mandar. Então, Porque, assim, vocês chutavam lá, colocavam lá o sarrafo no nível tal, ó, tem que ser um material tal, processo tal. Isso. E aí o cara falou, não, eu faço 3 níveis abaixo e tá tudo bem. E é assim que pode ser. E aí vocês falavam, então manda pra mim os testes. Não, não posso. É isso que aconteceu. Isso aí era falando dos grandes perrengues. Esse era um grande empecilho. E outro, né, que muitas vezes, por ter esse grupo muito grande, às vezes vinha um participante que não vinha na anterior e que não vinha na outra, e aí você tinha que retomar no meio da conversa, você tinha que dar, você tinha que dar um passo para trás ou dois para explicar. Isso é cansativo, né? Não, extremamente cansativo. Até que a gente foi chegar, olha, é o seguinte, ou você participa ou você não participa. Então, acabava-se tendo ali um grupo mais coeso de informação que senão não andava. Nós tínhamos umas 6 pessoas que eram sagradas, todas as reuniões estavam presentes. Mas e aí, Alberto, você estava entrando num assunto legal aí. Eu estava então, porque você perguntou qual o empecilho e tal. Um dos motivos de iniciar a norma foi aquela história que o Dinelso contou, de uma grande importação e tal, porque o critério para vir de fora era baixíssimo, o produto com custo baixo. Então a gente sobe o sarrafo e vai ficar ruim para alguém, né? Geralmente para esse pessoal que trabalha com um monte de coisa importada sem critério, trabalhava na época. Esse foi um dos empecilhos também. Como é que o pessoal lidou com isso? Saiu gente, essa norma deve ter excluído alguns do mercado. Como é que afetou esse pessoal? Como é que afetou? Como é que esse pessoal lidou com isso e vocês lidaram com isso também? O que a gente viu na prática foi realmente um saneamento de empresas, né? Então, realmente, quem estava disposto fez as adequações, fez os ajustes, fez as questões de ajuste de material para atender a norma, inclusive lá fora, porque uma coisa que eu aprendi, e aí eu tive a oportunidade de já ir lá fora, tanto seja China, Europa, outros países aí, eles fazem o que você quer. Você quer um produto, é mais ou menos aquela história. Você quer pagar quanto? Depende. Então, você quer o produto, ele tem um produto de R$1, de R$2, de R$3, de R$5, de R$10. O de R$10, ou dólares no caso, de $10, é o produto original. Mas ele tem um produtinho lá de $1 que ele vende para algum lugar do mundo e que atende aquela questão, aquela característica. Só que ele pegava aquele produto de $1 e trazia para o Brasil. E vendia aquela exportação e na outra já não era mais aquele produto, ou seja, eram importações spot. Então você via que tinha muitas empresas. E é muito interessante porque quando foi lançada a norma, passou-se a ter a necessidade de inspeção. Quem que vai inspecionar? O IPEM. O coordenador, CB05, vocês conseguem fazer uma palestra aqui para a gente no IPEM? Aí nós pegamos um monte de peças e como diferenciar o que é um terminal de câmbio, que não está, um terminal de trator, que não está na norma, de um terminal de porta, que não está na norma, de um terminal de suspensão, de um terminal de barra estabilizadora, que não está na porta, de um terminal de direção que está, de uma barra que está, né? Terminal, aqueles elétricos? Não. Então nós tivemos que fazer uma tradução e aí fizemos uma palestra lá, investimos ali 2-3 horas com alguns técnicos do IPEM, exatamente para explicar o que era, como que funcionava, por quê? Eles tinham muito, a gente brinca, né? O pessoal do Inmetro, quando fazia, eles tinham muito claras pneu, capacete, alguns brinquedos que eram os Inmetros que eles viviam no dia a dia. E agora, essa história de peça automotiva, o que é isso? Isso é bastante técnico, né? Muito diferente técnico. de um capacete. Exato. Não, mesmo um capacete, que também é técnico, mas é um material, um componente de dia a dia, externo.
Todo mundo sabe o que é. O que é um capacete? É aquele negócio redondo que bota a cabeça dentro. O que é um terminal de direção? Que não fica visível. Terminal Que da barra de ligação. fazem uma peça, um conjunto de materiais ser chamado de terminal de direção. Aí complicou pro cara, né? Inclusive, E aí vocês tinham que preparar o pessoal. Então, nós temos Pra grandes frente Porque Não, eles iam fiscalizar e o que eles tinham que buscar? Como eles iam identificar? Tá, você colocou na condicional. Eles iam fiscalizar. É porque- Eles fiscalizaram? Houve fiscalização? É uma pergunta bem objetiva. Eu Esses entendo caras- que sim, houve fiscalização, teve. Porque mas acabou expondo muita gente na época. né? Mas na prática, eu entendi que isso ficou muito mais como uma forma de denúncia. Olha, ele está vendendo um produto Certo. sem o selinmetro. Aí, por conta da denúncia, a história do posto de gasolina. Olha, eles estão vendendo gasolina adulterada. Aí o cara ia lá e fazia uma inspeção e buscava produtos que tinham ou que não tinham. Então teve esse impacto. Então, Teve esse o impacto era para ser maior, porque a norma, quando ela nasceu, a primeira amostragem seria pego na indústria, as peças, a segunda seria na indústria, a partir da terceira seria em campo. Já seria em campo. Só em que pra você pegar distribuidores, em campo, em lojas. toda a norma ela foi direcionada pelo tamanho da esfera do pino. Para cada esfera é uma família. Isso. Então você tem N famílias. Para cada família você tem que separar 18 produtos. Desses 18 ficar 6 para teste, fica mais 6 contra a prova e 6 testemunha. Então, a ideia do Inmetro era pegar o quê? Pegar em campo. Agora eu vou buscar uma peça lá em Manaus, fazer teste. Não. Imagina a jiboia que você estava comentando. 18 peças. 18 peças. Ninguém tem Quem que vai 18 ter? Ninguém tem peças. 18 estoque, né? peças em estoque. E outro, Em quem que vai estoque. pagar isso? Quem vai pagar esse A custo? amostragem é sempre 18 peças. Sempre Sim, 18. são múltiplos de 6, De porque cada família. eles elencaram que são 6 peças, e aí na própria norma ela tem quais são os testes que devem ser feitos. E pelo grupamento dos testes, Precisa se de 18 chegou peças. de 6 peças. 6 peças. Esses 6 peças são as provas teste. Caso ela dê alguma dúvida, ela vai para a contraprova. Mais 6 peças. Mais 6 peças. Se a contraprova disser, olha, essa prova aqui está errada e ela está boa, ele vai para a testemunha que vai garantir que no mínimo 2 estejam. Ou a primeira está em ordem, ok, já está aprovado, validado, ou ela precisa da contraprova e da Pra testemunha. desempatar. Para E você essas ter peças são lacradas, não é? Ele separa, lacra, você não pode mais mexer nela. Certo. Aquilo lá vai ser a tua fotografia para fazer todos os testes. Exatamente. Ela tem que estar disponível. Tem que estar disponível. Durante todo o processo. Durante todo o processo de análise e validação Então, dele. tudo isso inviabilizou a ideia inicial que era pegar em campo, Buscar porque no campo. é impossível você pegar em campo nessa quantidade com essa estrutura de teste. Imagino. Brasil, imagina o Brasil. É. De Porto Alegre a Manaus. Seria muito eficiente, mas. Seria incrível. Mas falando de segurança, a norma, o escopo principal da norma é regulamentar a segurança, certo? Sim. Ok. A norma foi publicada em 2012, alguns anos depois ela foi corrigida e ela passou a valer. Então é tudo muito recente, que nós estamos agora em 2023. Sim. Então a gente está falando aí 11 de anos. entre 5 e 10 anos a coisa começou a valer. Nesse período também o dólar começou a ter uma valorização. Né? O dólar lá 2010, 2012 estava abaixo de R$2, depois um pouquinho mais de R$2 e hoje ele já está aí na casa dos R$5. Né? Vocês entendem? E aqui eu estou falando de linha pesada, mas quero ouvir também linha leve. Vocês entendem que com a chegada da norma, as mudanças econômicas, a norma ela acabou cumprindo o seu objetivo de sanear, de melhorar, de trazer segurança, trazer qualidade, qualificar esses componentes de direção, qualificar a segurança, com tudo isso? Eu diria assim, em atendendo a norma, com certeza. Eu tenho minhas dúvidas se tudo que está no mercado efetivamente atende à norma. Esta é uma dúvida que eu não tenho como categoricamente afirmar que ela está atendendo. Entendeu? Porque não tem fiscalização em campo, então. Não é a questão de fiscalização em campo. Não existe braço para isso tudo. Eu imagino, justamente, pela falta de braço. Exatamente. Então, é assim, nessa minha visão, eu entendo que é muito provável de você encontrar peças aí no mercado que elas podem não estar atendendo efetivamente a norma. E aí a gente está falando de peças fabricadas por fabricantes,
né? Estranho isso que eu tô falando, fabricado por fabricantes, porque né, a loja não fabrica peça, né? Nós estamos falando de fabricantes de peças, nós estamos falando de importadores, nós estamos falando na origem, tem gente colocando peça fora da norma, seria isso? Isso pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo. Está acontecendo. Hoje nós temos um mercado muito grande de recuperação de barras terminais. Que aí vai além do fabricante. Vai além do fabricante. Então, algumas regiões no Brasil que eu visito, a gente se depara com grandes recondicionadores de barra, de terminal de direção, seja para linha leve, seja para linha pesada. Eu acho que até para linha leve até mais um pouco, porque o critério do comprador, do dono do carro, o conhecimento dele em relação à segurança daquele produto é menor do que do cara do caminhão, por exemplo. Porque ele já liga um pouco mais ao custo da carga, né, ao valor do caminhão, à segurança dele. Mas a gente se depara com N recuperadores de barra por aí que não são indústria. O cara tá lá, ele abre um terminal, troca o mancal, solda e põe no mercado. Esse escopo de produto tá fora da norma. Porque o remanufaturado, o recuperado, não está suscetível a ter que atender essa norma. Ou seja, se você puser na caixinha remanufaturado, ele não é coberto. E se houver algum acidente, alguma coisa, tem alguma forma que isso pode implicar? Aí é uma questão de responsabilidade civil. Não tem nada a ver com a norma. Não tem nada a ver com a norma. A norma, na realidade, é para você balizar e ter um critério a mais. Mas ela também não vai efetivamente dizer, olha, não atendeu. É uma questão de responsabilidade civil. Ou seja, a empresa que fabricou vai responder civil e criminalmente, eventualmente, se houver alguma questão nesse sentido. Ela pode responder criminalmente. Então, pode, porque ela pode causar um acidente e ter uma fatalidade de uma vida. E a responsabilidade é dela por ter remanufaturado aquele produto. Exatamente. É aí que eu queria chegar, então, a importância disso. Nós, como fabricantes, eu tenho a curiosidade de YouTube. Aparece alguma coisa, recuperação de barra, recuperação de terminal. Tem muita coisa no YouTube para você ver. E você vê os critérios de recuperação, você fala, não tem a mínima lógica, não tem a mínima segurança. E ele faz e coloca no mercado e a turma compra. Por quê? Ele pega uma barra que custa R$700, ele pega ela de graça praticamente, depois que ela teve toda a sua vida de utilidade, e com R$100 ele recupera, vende por 300, está tendo um lucro de 200%, e vai no mercado. E tem gente que a coisa mais interessante é assim, quantos de vocês que analisa peças de garantia que não vê aquela batidinha na tampa atrás, que é exatamente para tirar folga? Para, não existe isso. E você falou de YouTube e tal, hoje todo mundo tem voz, né? E aí a gente, todo mundo é consumidor também. Aí a gente vai comprar lá, aí chega lá o cara fala assim, não, já faço isso aqui há 10 anos e tal, dá certo, fica melhor do que a nova. E aí, a fábrica, é claro que a fábrica vai querer puxar para o lado dela porque ela quer vender peça nova, né? Então, o que pega mesmo é na questão da a preocupação com a segurança, que nem vocês falaram. O comitê lá é todo mundo técnico, exatamente, de engenharia. Não existia ninguém ali comercial com interesse de simplesmente vender o meu produto, né? E era um grupo de vários fabricantes e todo mundo técnico. Acho que é essa mensagem que é difícil até da gente passar isso até hoje, depois de mais de 10 anos ainda, você tem que falar disso. Eu brinco que no final, a gente, além de técnico, virou um pouco de advogado, né? Porque nós começamos a fazer lei. E quando fazia lei, qual a interpretação, e de como interpretar, de como isso, né? Quer dizer, então a gente acabou até avançando um pouquinho a questão da parte técnica, se preocupando de como atender, de como validar, de como verificar, de como efetivamente colocá-la em prática e funcional, né? Porque não adianta, legal, bacana, e funciona? Não. Como a maioria das leis, né? Porque a lei tem o peso de lei, mas ela, paralelamente, ela precisa da fiscalização, né? Para que a lei funcione bem e alcance seus objetivos. Então, se a gente perguntar, a norma de segurança para terminais, barras de direção, alcançou o seu objetivo integralmente? Não. Mas alcançou o objetivo de melhorar a qualidade, trazer segurança, de padronizar a engenharia, eu acredito, dos fabricantes, porque, de alguma forma, você tem um fabricante, seja para linha leve ou pesada, dizendo, olha, meu produto está integralmente de acordo com a norma tal do Inmetro, né, que rege aí
os padrões de segurança para terminais e barra. Poxa, o concorrente que está aqui do lado vai precisar pelo menos fazer a mesma coisa, né? Porque fica ocorreu, ruim, né? Isso ocorreu na prática. Ocorreu, né? Ocorreu Uma melhoria de processos, investimento em maquinário, em desenvolvimento de produto, engenharia, seleção de materiais. Isso é prático. Eu acho que realmente isso a gente pode dizer que aconteceu, né? Até porque durante a criação todo mundo concordou com isso. Né? Sim. Todo mundo participou em conjunto. Sempre tinha aquele que queria, não, mas isso não precisa, aquilo não, mas peraí. Aí nós, técnicos, né, chegávamos e falávamos, não, é necessário, porque precisa atender isso. Então, assim, quando chegava alguma questão que falava em algum material, alguma coisa, sempre estávamos abertos a ouvir. Mas precisamos de ter a argumentação do porquê. Né? Até que nós chegamos em alguns pontos, por exemplo, com novas tecnologias. Então, nós não podemos usar a norma como uma barreira para a entrada de novas tecnologias. Muito bom. Mas ela precisa trazer a luz em relação ao que ela pode contribuir ou não. Muito bom. Hoje, 10 anos depois, mais de 10 anos depois, essa norma ela ainda é atualizada com frequência pelo surgimento dessas novas tecnologias? Eu diria que nós estamos num processo de renovação dela, ou seja, de reescrever e atualizar. Com a questão da pandemia, acabou esfriando um pouco essas questões da norma, né? O próprio afastamento acabou deixando de lado essa questão da atualização, mas ela tem uma versão que foi atualizada. Uma versão nova que já saiu até do forno. Já saiu do forno, só que assim, nesse mesmo período que saiu do forno, tiveram algumas mudanças de normatização. Então, quando a gente fala em ABNT, ela tem uma normatização que vem, e aí essa nova normatização precisa reescrever dentro dessa normatização, ou seja... Saiu do comitê, só que aí você precisa trazer ela nesse novo formato, nesse novo layout, vamos dizer assim, que atenda essa nova normatização, e a partir daí ela vai à consulta pública, vai novamente ser validado por esse grupo, olha, é isso mesmo, vai à consulta pública, e depois, depois de consulta pública, ok, sim, não, efetivamente é relançada a norma. Aí tem um detalhe, não quer dizer que o Inmetro vai acate. aceitar. Então, é assim, peraí, mas vocês fizeram uma norma, refizeram a norma, e o Inmetro pode não aceitar? Pode, o Inmetro tem autonomia de dizer e como fazer e o que fazer. Se não tivesse essa norma, ele poderia fazer, com os critérios deles. E aí o mercado iria dizer como e quando atender. Boa sorte nesse processo de atualização para todos nós. Você continua à frente? Eu continuo à frente do coordenador, como coordenador de CB05. Grande desafio. E você continua participando, Zanuto? Continuamos. Como o Edinelso falou, né, a pandemia deu uma esfriada muito grande, porque passou já a não ser mais presencial as reuniões. Né? Aí todo mundo tem suas atividades dentro da fábrica e meio que fica complicado, né, você conciliar aquele horário. Então você tem que estar presencial, que você sai da fábrica, você vai estar disponível nesse horário lá, né? Mas... por um lado, também acabou sendo muito bom, porque existiam colegas nossos que estavam lá no sul, em outros lugares do país, e tinham que marcar viagem, ou seja, existia um custo, né, para essa atualização. O mundo mudou, né? Então, na realidade, a gente entende que isso veio contribuir, mas hoje eu diria que o escopo, o desenho dela está feito. Ela está exatamente tendo que fazer essa padronização dentro dessa nova norma, e a partir daí, uma reunião final, e dessa reunião final, muito bom, levá-la para a consulta pública. Muito bom. Uma curiosidade, dentro da norma, não falando de recondicionamento, porque recondicionamento já entendi, já que o cara junta lá o Lé com Cré, bota 2 pingos de soda e vende. Isso aí não está no escopo da norma, não está na aba da fábrica, a gente não consegue nem pensar nisso. Então vamos pensar como fabricante e à luz dos negócios feitos da maneira mais justa, mais correta possível. Seja um veículo que sai da montadora, seja um veículo que recebeu manutenção ao longo da sua jornada, com peças que vieram de fabricantes que estão dentro da norma. Aconteceu um acidente lá na Serra, com um ônibus lá, caiu, teve, infelizmente, aí, fatalidades com pessoas, enfim. Tem como rastrear, a partir de uma barra ou de um terminal, esse acidente. Olha, aconteceu com uma barra tal, da marca tal, modelo tal, esse número de série, esse lote,
ok, vamos ver a fabricação e vamos fazer um caminho reverso para entender se isso foi produzido dentro da norma. É possível? A norma permite isso? Na prática, nós temos, numa característica do produto, uma identificação de rastreabilidade, que a gente chama. E esta rastreabilidade tem que dizer qual é o fabricante e quem foi a data de fabricação daquele produto. Com essas informações, você consegue, óbvio, onde foi comprado, o veículo que foi utilizado, você consegue fazer o caminho inverso até chegar efetivamente ao fabricante e ao produto. E aí, óbvio que você consegue identificar. Agora, você precisa de ter todo este caminho, porque o grande problema é que às vezes a gente vê um produto que foi montado como um Frankenstein, e aí já não existe como a fábrica ser responsável por uma coisa que não foi aplicada adequadamente. Então é assim, eu entendo que as fábricas são responsáveis na medida de que ela seja aplicada conforme uma instrução de uso que vai normalmente dentro das embalagens do produto. Ou seja, a embalagem com selimmetro, ela vai lacrada. Então existe toda uma característica do produto quando embalado, hermeticamente fechado, com todas as características, para que o conteúdo daquela embalagem esteja validado e de acordo com a origem do fabricante que embalou. Ou seja, no caso, exemplo aqui, do acidente na serra com fatalidades, ainda que exista uma investigação e ainda que exista a possibilidade de rastreabilidade, é impossível praticamente entender se aquilo foi aplicado em acordo com o manual. Esse componente que está perfeitamente de acordo com a norma e deveria ser perfeitamente instalado, não foi perfeitamente instalado. Ele pode ter sido instalado, montado de forma incorreta, e isso pode ter causado acidente, e isso atrapalha, enfim, completamente a investigação. Eu diria que cada fabricante acaba tendo, de uma forma, características no seu produto que consiga identificar qual é a aplicação e o produto dele. Então, por exemplo, eu imagino que... Eu vou falar pela Termicon. A Termicon, ela tem uma rastreabilidade que ela tem o código do produto. Então, esse código do produto, ele já tem a correta aplicação. Se é um veículo Volkswagen, ele não pode estar aplicado no Mercedes. A não ser que ela tenha uma equiparação de aplicação. Se ele pegou um produto, e aí vamos brincar, o terminal do Corcel aplicado no Volkswagen. Era muito próximo, mas tinha uma variação no cone. E que dava um engastamento diferente e que quebrava, rompia o pino. E existia, assim, muito. Por quê? O balconista pegava o terminal, põe isso aqui que funciona. Para ele, é leigo. Mas ele tem que se atentar à aplicação. Muito bom. Então, cada fabricante tem a sua estratégia de conseguir acompanhar no produto e falar... Isso não é responsabilidade minha, porque é uma peça para ser aplicada no Volkswagen e foi aplicada Impossível não é. Numa Mercedes. Não é. Sim, mas aí cada empresa vai ter a sua estratégia de como e onde utilizar, e aí fica de acordo com, como eu disse, né, com a estratégia de conseguir identificar o produto. Muito bom. Não, mas em paralelo a isso, hoje também o laboratório credenciado, ele consegue... pegando esse produto que sofreu o acidente, fazer uma série de análises e já consegue identificar alguma normalidade, né? Antigamente não se tinha essa possibilidade, que não existia parâmetro nenhum. Hoje não tinha referência, hoje ele tem. Hoje ele tem referência. Independente do fabricante, se a aplicação está certa ou errada, o laboratório consegue identificar as principais características do produto. E trazer as possíveis causas, né? Isso. Por exemplo, né, vamos supor que uma barra lá soltou... A rosca deitou lá e soltou a barra. Aí você consegue pegar aquele terminal, levar para um laboratório e esse laboratório identificar se essa rosca foi feita por laminação, que é o que a norma manda, ou se ela foi feita por remoção de material. Ali você já consegue concluir uma possível causa. Se foi feito com aço liga, se teve o beneficiamento correto. Então tem vários critérios ali que você consegue identificar a causa daquela fatalidade. Muito bom. Última pergunta? Para a gente poder ir encerrando. Lá na montadora, a gente falou muito aqui de aftermarket, né? Mas lá na montadora, um caminhão, um ônibus ou um carro, ficou pronto, saiu da linha de montagem, foi para a concessionária, foi vendido. É uma pergunta de curioso. Existem, no que diz respeito a terminais e bases de direção, diferenças significativas de qualidade e segurança do veículo que sai original 0 km? Ou a gente pode dizer que
nesse ponto da cadeia, muito antes do aftermarket, existe uma padronização sólida. A gente pode ficar tranquilo. Uma pergunta de consumidor, para quem está ouvindo a gente entender um pouco desse universo todo. A gente falou bastante do aftermarket, mas lá na montadora, na concessionária, o veículo original, todos os veículos 0 km, leve ou pesado. A gente tem a garantia total de qualidade, de cumprimento das regras que a norma traz? Eu diria que sim. O que acontece é que o veículo da montadora, que nós falamos, quando fizemos a norma, nós colocamos ele com o limite mínimo de segurança que você tem que ter o produto. Para a montadora. Existe uma diferenciação aí. Existe de cargas, porque né? assim, cada montadora tem uma especificação. Sim. Então, por exemplo, se eu pegar a Fiat, ela tem um critério. A Peugeot, ela tem outro. A GM, ela tem outro. A Volkswagen, ela tem outro. Então, por exemplo, vamos pegar um produto que a Termicon fabrica muito, que são bieletas de suspensão. Uhum. A GM não tem proteção nenhuma na rosca do pino esférico. E a Volkswagen, ela tem um zinco níquel de 720 horas de salt spray para o mesmo produto na mesma aplicação. Ou seja, são critérios diferentes. Qual a diferença? Custo. Porque este aqui vai ter um custo maior do que este. E nós estamos falando do mesmo produto, na mesma aplicação, por duas montadoras que, por exemplo, estão na Europa. Só que são critérios diferentes. Então, quando você fala o produto sai da montadora, muito provavelmente vai ser o mesmo que aquele fabricante coloca no aftermarket. Agora, qual que é o grande problema? Muitas vezes existem fabricantes independentes que não fabricam para a montadora. E aí é esse fabricante que a norma busca colocar o padrão mínimo. Então, quando você pergunta... Esclareceu tudo, hein? Quando você pergunta o produto da montadora e o do fabricante do mesmo produto na reposição é o mesmo? Provavelmente, porque imagina o trabalho que daria para fazer dois produtos. Eu costumo dizer o seguinte, um dia chegou um cliente lá, de Nelson, você é o responsável por fabricar um produto para Mercedes 100%. Me faz esse outro aqui mais barato. Eu falei, não vou fazer. Esse produto, eu sou o único fabricante no Brasil que faz 2.000 peças por dia, vai no sistema de freio, com têmpera, revenimento e uma camada de cromo de endurecimento superficial. Agora você quer que eu faça, em vez de 41, 40, temperado e revenido, você quer que eu faça com 1020? Eu não vou fazer. Se você quiser, você compra esse produto. Eu tenho como vender esse produto, porque é um produto que é meu desenho, não é um desenho do cliente. Porque tem muitas empresas que também fazem isso. Então, quando você tem o produto, dá muito trabalho para o cara ter uma segunda linha. Você já tem ele em linha. Você já tem ele em linha, então você vai fazer mais do mesmo. E óbvio, com pequenas diferenças que vão causar um trauma na produção. Na prática vai ficar mais caro do que você. Exatamente. Você tem um produto. Um exemplo clássico, vamos supor, um terminal de esfera de 40. A minha carga de arrancamento por tração, por metro, 10 toneladas. Nós sabemos que 10 toneladas está super dimensionado. É quase pendurar o caminhão inteiro por ele. Só que eu tenho montadora que exige 14 toneladas. Então, se eu forneço para a montadora, eu trabalho em cima de 14 e minha reposição vai ser em cima de 14. Certo. Aquele fabricante que só fornece para o aftermarket, vai ser a reposição, talvez ele trabalhe em cima de 10. Vai dar acima de 10? Vai ter segurança? Vai. Mas não é o mesmo produto que eu estou entregando na montadora. E essa preocupação com a própria norma, isso daí que vocês estão falando, é porque, em teoria, para você trabalhar só no aftermarket, você vai comprar uma peça original e vai fazer a engenharia reversa nela, você vai copiar aquilo lá. Só que na prática a gente sabe que não é assim, porque existe redução de custo, como você disse. E aí você vai modificar o projeto e a preocupação da norma é que você não modifique ao ponto de que ele comprometa a segurança. Exatamente. Então, existe ali um limite. Fala, você pode mudar, mas até aqui. Não vai ser a mesma peça da montadora, porque você não fez a engenharia reversa exatamente. Só que tem um limite, né? Até ali você pode chegar. Ou muitas vezes ele não teve a condição técnica de conseguir chegar naquela especificação, né? Por desconhecimento ou até inabilidade técnica para aquele produto. Né? Ou já tem um custo pré-definido também. Falar, até esse até custo aqui é viável para o mercado de reposição, não paga mais.
a minha concorrência é leal ou desleal, aí não vamos entrar, porque uma coisa que a gente comenta é o seguinte, a partir de um determinado momento, nós já não estamos falando de competitividade, nós estamos falando de caso de polícia. É verdade. Né? Então, é assim, a partir do Verdade. momento que o cara faz um produto fora de uma especificação que compromete vida, nós já não estamos falando mais de metro, nós estamos falando de polícia. É verdade. E aí nós isentamos-nos disso, porque não tem como a gente Porque virou lei, né? ser o agente controlador disso. Muito bom, muito bom. Que papo, hein? Show de bola. Você sabia de tudo isso que nós conversamos aqui hoje? Ó, pelo tempo que eu já perturbo o Zanuto, já alguns anos aqui, já sabia de alguma coisa. Tive algumas reuniões lá no Sim de Peças, só que tem muita história nova aqui. Muito legal. Show de bola, muito bom. legal. Acho que quem tá ouvindo a gente ou assistindo a gente tá conseguindo chegar a algumas conclusões. Primeiro, que tem muita gente boa no Brasil, com muito conhecimento. Tem. O Brasil é muito forte em ciência, Com boa tecnologia, intenção, né? engenharia, boas intenções. E é muito bom ouvir, cara, nós estamos falando de uma história que começou lá em 2003. Sim, 20 anos. 20 anos. Então não é uma frescurinha aí de 2 anos pra cá, que alguém tá querendo fazer modinha, né? uma modinha. Não é um negócio assim, não é uma trend. Realmente é um processo que, a primeira coisa, quem tá ouvindo sabe que tem gente boa no Brasil. A segunda coisa, é um processo que melhorou a indústria brasileira Sim. como um todo, a segurança de quem está nas estradas, porque a norma atinge todo mundo que está nas estradas, né? Linha leve ou É pesada. uma jornada de transformação, eu diria. Uau, cara, que legal, que gostoso ouvir sobre tudo isso, que gostoso aprender. Eu aprendi pra caramba. 104% do que vocês falaram hoje é novo pra mim. E porque nós estamos falando o quê? De um item que está num ônibus, uma estrada com 40 passageiros a 100 por hora, Uau. de uma carreta que está numa estrada com 40 toneladas. Você pega aqueles bitrens lá, tem nossa 70 senhora. toneladas, e o que segura ela talvez é um terminal. Exato. Que o cara, Olha, ó. que o motorista às vezes ele não entende isso e vai lá e amarra uma borracha ali pra segurar o terminal. Acho que Agora só uma pergunta antes da gente finalizar. Existe a intenção ou desse comitê ou de criar um novo comitê da gente ampliar isso para mais produtos? Porque essa norma que a gente falou hoje é voltada para barra e terminal de direção. Existe uma intenção e existe uma possibilidade aí de, daqui para frente, a gente incluir outros itens que também Levar, por são exemplo, para suspensão. para suspensão ou Por até exemplo. dentro da direção mesmo. Posso Existe só fazer um coluna, tem adendo? outras Que isso é uma outra coisa interessante. Esta norma não foi determinada para barras e terminais, foi terminais e terminais de direção da barra. A barra, sim. praticamente, ela É só o tubo. é só o tubo. Então, quando a gente entrou com isso, foi uma interpretação também do Inmetro que falou, não é isso que a gente quis. Porque assim, você pega uma barra, tira o que é uma barra de ligação? É um tubo. Com dois terminais. Você manda uma barra para fazer a validação, ele tira a barra, pega os dois terminais. Eu falei, então, nós estamos colocando mais um produto, mais uma certificação onde não tinha necessidade. Então, novamente, uma interpretação. Então, neste caso de interpretação, foi onde a gente falou, peraí, nós precisamos entender como cada norma que a gente gera, cada norma que a gente produz, cada documento que a gente lança, como é a interpretação. Aí nós resolvemos falar, peraí, vamos maturar terminais de direção para que, a partir dele, a gente consiga ter o conhecimento e, eventualmente, ir para outros segmentos, como peças de suspensão, pivôs, Dentro da direção outras mesmo linhas. tem outros itens também. Tem outros né? componentes que são importantes. Só que assim, nós entendemos que precisamos entender e fazer com que aquilo seja efetivamente conhecido, interpretado e esteja na prática, do que ficar lançando, porque senão a gente fica doido. O Zanuto é o mesmo engenheiro da peça da linha pesada, eventualmente da linha leve, de suspensão, da de direção, ou seja, as indústrias não têm eventualmente braço para isso hoje, né? Eventualmente poderia faltar. Vão ter sempre indústrias que vão ter. Temos a contrata mais um necessidade de fazer sim. isso, só que ainda vai um tempo ainda nesse se processo. tem a necessidade de ter o amadurecimento, o conhecimento de mercado, inclusive, para que a gente consiga abraçar novos desafios com relação a outros componentes da suspensão, direção. Desafios. Desafios. É desafio. Para chegar até aqui com
esses poucos itens de direção foram 20 anos. Mais ou menos Né? isso. A gente precisa de gente pegando o bastão e continuando essa jornada aí de melhoria, né? De refinamento mesmo do mercado. Mas muito bom. Estou muito feliz com esse papo. Você ficou feliz, Alberto? Adorei. Eu também. Muito bom. Zanuto, Legal. muito obrigado, viu? Que legal. Nelson, muito obrigado. Eu que Muito agradeço. obrigado. De Nelson. Uma satisfação Prazer. imensa. Eu também Esse te papo agradeço, aqui, prazer revê-lo. os brothers. E assim, brothers. Das Cabelinho antigas. branco, né? Muita história. Meu pai sempre me falou, quando você encontrar alguém com cabelo branco, respeite. Sempre, sempre. Eu não sei como é que vai ser comigo, né? Na época que... Acho que ninguém vai me respeitar. Entendeu? Vai na barba. Mas aí tem a chance da Vai barba na barba. branca. É, a barba, pois é. Vai fazer a vez. Muito bem, muito obrigado. Que é isso, eu que Zanuto, agradeço o de convite. Nelson. É um prazer, uma honra. Espero que esse aqui seja só o sprint inicial de mais papos que a gente venha ter aqui, porque vocês têm muito conteúdo e é muito bom aprender com vocês. Obrigado mesmo. Opa, de verdade. A caneca é de vocês. Tá Eu bom? já ia reclamar que só os dois, pô, essa daqui eu não ganho, não. A caneca é de vocês, Legal. tá bom? Beleza? Obrigado pela caneca, então. Bom, pessoal, você que nos acompanhou em mais esse episódio, caraca, que gostoso, que papo bom. Acho que você tá percebendo que a gente não senta na mesa aqui por acaso, né? A gente sempre tem um objetivo legal, um propósito legal de levar para você conteúdo de profundidade, de qualidade, para que o mercado como um todo, o setor, esse universo de autopeças possa crescer e se desenvolver com saúde e com dinamismo. Tá bom? Bem-vindo sempre. Você que ainda não nos acompanha, se inscreve no nosso canal lá no YouTube, passe a nos seguir também no Instagram, @Café com Peças, e nos acompanhe em todas as plataformas de podcast. Você é sempre muito bem-vindo e já sabe, às quintas-feiras a gente sempre tem episódio aí quinzenalmente. Você, por favor, fique com a gente. Até o próximo. Tchau, tchau.